Marcos capítulo 10, verso 35. E nós vamos ler até o 45. Esse texto que vamos ler narra a história de dois discípulos de Jesus, Tiago e João, tendo uma conversa sobre o sentido da vida com Jesus. E nós vamos ler o texto sagrado que diz assim: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele Jesus e disseram: Mestre, nós queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite, Senhor, que na tua glória, quando o Senhor assumir o governo do mundo, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Mas Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou a todos e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá aprender a ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá aprender a ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para entregar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Amém. Nós já oramos e agora vamos meditar sobre a palavra de Deus. Hoje é domingo de Ramos, e o que significa ser domingo de Ramos? Significa que ao longo da história os cristãos celebram o domingo que antecede a Páscoa como o domingo em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém para viver a sua última semana neste mundo, o mundo dos homens. Então acompanhe comigo. Jesus morre numa sexta-feira. Ele ressuscita num domingo. O domingo anterior à ressurreição é o domingo que Jesus Cristo entra montado num jumento na cidade de Jerusalém. E ele entra, as pessoas dizendo a ele: Eis aí o Messias, eis aí o nosso resgatador, eis aí aquele que foi prometido pelos profetas para livrar Israel dos seus jugos, o seu jugo social, o seu jugo espiritual, o seu jugo político. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas dizem: Hosanas nas alturas. E o que significa essas palavras? Significa: aí vem aquele que salva. Hosana significa aquele que salva agora. A população identifica em Jesus entrando na cidade de Jerusalém o Messias que havia há tanto tempo sendo prometido ao povo de Israel. Então o que fazem as pessoas? Elas começam a jogar as suas capas, os seus mantos, para ser uma espécie de um tapete para Jesus. E elas também pegam galhos de palmeiras, muito comum na Palestina, cortam esses galhos e eles começam a balançar esses galhos
como dando saudações ao rei que está entrando em Jerusalém. É isso que é conhecido como Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Porque as pessoas levantaram as palmeiras, saudando Jesus que vem entrando em Jerusalém. A dificuldade que nós temos quando nós falamos desse episódio é entender o que está acontecendo nessa última semana. É conhecer a Cristo e o seu propósito de vida. E para isso nós recorremos ao apóstolo Paulo, um dos mais destacados discípulos de Jesus, um homem com uma sabedoria extraordinária e com uma vida extraordinária. Porque Paulo, ele responde a pergunta que os discípulos Tiago e João estão fazendo a Jesus. Esses dois discípulos se aproximam de Jesus quando Jesus está ainda uma semana antes de ir para a cruz. E chegam a Jesus e dizem: Jesus, o Senhor está indo para Jerusalém e a gente está indo com você. E nós queríamos garantir uma coisa: nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o conforto da nossa vida em família, nós deixamos tudo para te seguir. E a gente, já que o Senhor é o Messias e o Senhor está muito próximo de ser reconhecido em Jerusalém como Messias, nós queremos garantir, quando o Senhor assumir o reinado em Jerusalém e libertar o povo, e o Senhor ser o governante sobre todas as coisas, promete para a gente uma coisa: que a gente vai ser recompensado. Promete que o Senhor vai colocar 2 cadeiras do lado do seu trono, uma à direita e uma à esquerda, e o Senhor vai colocar nós dois, Tiago e João, do lado dessas cadeiras, porque nós queremos ser reconhecidos por estar com o Senhor. Afinal, o Senhor vai ser o governante e nós vamos ser a espécie de ministros do Senhor. Esse modo de enxergar a vida, inclusive a vida espiritual, é um modo muito comum nos nossos tempos. Como nós enxergamos a nossa relação com Jesus Cristo. Quem é Jesus para nós? Muitas vezes Jesus é alguém poderoso, a quem nós queremos estar perto dele, mas não porque necessariamente nós o amamos de tal forma a entregar a nossa vida por ele como ele entregou por nós. O que nós estamos querendo é ser recompensados por algo. Ocorre que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, Paulo faz um resumo da sua vida impressionante. E depois ele diz qual é o alvo da sua vida. O resumo da vida de Paulo é o seguinte: ele olha para os discípulos de Jesus, ele olha para os cristãos em Jerusalém, os judeus que observam a lei de Moisés, que são orgulhosos porque são bons religiosos. Ele diz assim: olha, vocês acham que vocês atingiram os seus objetivos de vida? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que são especiais para Deus porque são judeus? Pois é, eu também sou. Eu sou israelita. E tem mais, eu não sou israelita sem pedigree. Eu sou da tribo de Benjamim. E tem mais, eu não sou só isso. Quanto à observação da lei, quanto ao rigor da lei, eu sou um fariseu, ou seja, eu sou um dos cidadãos de Israel mais treinados na lei de Moisés. E tem mais, eu sou cidadão romano. E tem mais, eu falo muitas línguas mais do que todos vocês, eu sou poliglota. Então, se vocês acham que ser isso tudo é o alvo da vida de vocês, vocês ainda não entenderam o evangelho do reino de Deus. E como se alguém perguntasse para Paulo: Paulo, então o que é o seu alvo supremo de vida? E Paulo escreve isso em Filipenses 3, como 2 coisas. É impressionante esse Paulo. 2 coisas ele fala. Ele fala: o meu alvo de vida não são os títulos sociais, não são os títulos religiosos, não é o conforto pessoal, porque essas coisas são datadas, elas vão passar. O meu alvo de vida, diz Paulo, é conhecer profundamente a Cristo e viver o poder da ressurreição. Paulo resume o seu alvo de vida nessas 2 coisas. O que você quer, Paulo, agora?
eu quero o que eu sempre quis e o que eu sempre procurei. Eu quero conhecer profundamente a Jesus Cristo. E eu quero experimentar o poder da ressurreição que ele experimentou. Paulo coloca em 2 palavras ou sentenças o objetivo da vida dele. A visão de futuro de Paulo define como ele vive o presente. Como Paulo enxerga a vida na eternidade, ele começa a agir agora. E esse é o propósito dessa mensagem de hoje. A tentar ampliar a minha e a sua visão a partir da palavra de Deus, para olhar para o futuro. O futuro que a ressurreição trouxe. E a gente começar a agir agora, olhando para esse futuro. E é isso que está acontecendo nesse texto. Nós olhamos Marcos explicando a vida de Jesus. E Marcos vai dizer assim: Jesus é aquele que o profeta Isaías profetizou que ele viria. E o mesmo profeta diz que antes dele vir, viria um homem chamado João Batista. João Batista já veio. E João Batista abriria o caminho para o Messias começar a fazer os seus sinais, maravilhas, prodígios e milagres. E Jesus começa a curar cegos, colocar paralíticos em pés, pessoas aprisionadas por espíritos malignos são libertos, pessoas com lepra são purificados. Ou seja, o Messias está entre eles. As profecias estão todas se cumprindo. Jesus é real. Eles estão olhando para aquilo e vendo que, de fato, Deus visitou os homens na pessoa de Jesus Cristo. Mas mesmo eles tendo essa expectativa, a verdade é que a relação deles com quem era Jesus de fato ainda era uma experiência distorcida. E quando a gente olha para Paulo respondendo essa mesma pergunta, a gente vai fazer a pergunta: então o que é conhecer Jesus? E parece que Paulo vai nos dar 3 direções para a gente entender o que é conhecer Jesus. E eu pediria que vocês já projetem, estão ainda ajustando aí? Paulo vai dizer de 3 coisas. Conhecer Jesus é conhecer profundamente a vida de Jesus, quem ele é. Porque quando Jesus chegou no nosso mundo, ele foi diferente de todo ser humano que já habitou esse planeta. Eu não sei se você prestou atenção, mas Jesus Cristo é o único ser humano que nasceu não da semente do homem, mas da semente da mulher. Isso faz de Jesus absolutamente singular. Jesus é o único ser humano que passou pela morte e saiu do outro lado vivo. Isso faz de Jesus absolutamente singular. Jesus é o único ser humano que cumpriu cabalmente toda a lei de Moisés, nenhum outro. Isso faz de Jesus absolutamente singular. Então, se o objetivo da nossa vida é conhecer a Jesus, a gente precisa conhecer a vida dele. Nós precisamos, através da palavra de Deus, serem as pessoas no mundo que mais dominam o assunto sobre a vida de Jesus. Como a vida dele foi profetizada, como ele chegou no nosso mundo, por que é que ele passou pelo batismo, porque só ele fez milagres que ninguém mais fez, porque Jesus Cristo foi e é considerado o homem perfeito, porque ele nos liga a Deus. Paulo vai dizer: se você não mergulhar nisso, a sua vida está com algo errado. Primeira coisa, conhecer a vida de Jesus. Mas Paulo nos ensina uma segunda coisa. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição também significa entender os propósitos da obra de Jesus. Porque se você achar que Jesus é mais um dos homens inteligentes da nossa época, como Platão, como Sócrates, ou como qualquer um dos filósofos ou sábios, você ainda está como Tiago e João, tendo uma visão distorcida de Jesus. Jesus veio para cumprir uma obra. E qual é a obra dele? Revelar quem é Deus aos homens. Então toda a sua vida foi mostrar o poder de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, o perdão de Deus e mais. A sua vida foi uma vida de autoentrega. Ele foi à cruz porque a cruz era o meu e o seu lugar.
A gente só entende quem é Jesus quando a gente entende que a cruz era o meu lugar, porque eu jamais poderia atender às expectativas de um Deus santo. E a gente entende que Jesus morreu não pelos pecados dele, Jesus, mas pelos meus e os teus pecados. Paulo diz assim: você conhecer a Jesus e mudar a sua vida, o seu alvo mudar, é você viver a sua vida reconhecendo isso. Houve um que morreu por mim e pelos meus pecados. Mas Paulo nos dá, além da vida de Jesus e do propósito da sua obra, uma terceira coisa. Você só conhece Jesus a partir de uma experiência pessoal com Ele. Você não pode conhecer Jesus através da tradição da sua família. Não foi porque a sua avó foi cristã e você conhece o Salmo 23 que você conhece Jesus. Não é porque você participou de algumas coisas quando criança ou na juventude na igreja. Não é porque você fez o crisma na tradição católica. Não é porque você participou de alguns eventos evangélicos. Não. Você só conhece Jesus quando você tem uma experiência pessoal com Ele. Quando o que nós estamos falando aqui e cantamos, a sua vida começa a transmitir uma comunhão constante, uma vida em fervente oração, uma oração apaixonada, uma vida apaixonada por Ele. Você sabe quem Ele é, você fala com Ele, você ora a Ele, você deixa a sua vida ser conduzida por Ele. Isso é conhecer Jesus. Agora preste atenção nessa história que nós lemos em relação aos ensinos de Paulo. Marcos vai nos dizer do capítulo 1 até o capítulo 10, quem é Jesus, o que Ele está fazendo, como Ele foi profetizado, como Ele é real agora. Mas agora a partir do capítulo 10 até o capítulo 16 de Marcos, vai ser narrado uma semana da vida de Jesus. Presta atenção na imagem que está acontecendo. Jesus visitou a região norte de Israel, a Galileia dos gentios. Jesus fez grandes milagres na Judéia, a parte sul de Israel. Fez também várias coisas incríveis na região de Samaria, a região mais central. E agora Jesus, que nasceu em Belém, que foi criado em Nazaré e depois em Cafarnaum, agora está caminhando para a cidade símbolo, Jerusalém. E quando ele está indo para Jerusalém, ele está indicando um caminho de vida. Não é só um caminho geográfico. Eu não sei se você prestar atenção, mas uma lida cuidadosa em Marcos 10 a 16 vai mostrar que Jesus está saindo da cidade de Jericó e indo para Jerusalém. E isso indica um caminho de vida. Geograficamente, Jericó está embaixo, Jerusalém em cima. Alguém está saindo de baixo para cima. Mas sair de Jericó para Jerusalém também significa uma mudança de entrega na vida. Olha o que acontece em Jericó, um domingo antes de Jesus entrar em Jerusalém. Está um cego Bartimeu. Jesus cura esse cego. E a última informação que a gente tem nesse capítulo é: e Jesus introduz Bartimeu no caminho. Que caminho é esse? É o caminho para Jerusalém. É o caminho do reino de Deus. É o caminho da autonegação. É o caminho da dependência de Deus. É o caminho de conhecer Jesus do jeito que Ele deve ser conhecido e amado. Aí, nesse mesmo caminho, de Jericó para Jerusalém, a gente começa a verificar que além da cura do cego, está tendo essa conversa de dois discípulos. Quem são os discípulos? Tiago e João. E Tiago e João faz uma pergunta para Jesus, que é a minha, a sua pergunta. É uma pergunta que quer evitar os riscos da vida. É uma pergunta que talvez você tenha feito antes de vir para o culto hoje. Talvez você tenha feito ou tenha pensado assim: eu vou para o culto hoje, porque afinal de contas eu preciso me precaver de algumas coisas. Ou se não, eu vou para o culto hoje, porque eu estou precisando de uma coisa muito específica de Deus. Ou eu vou para o culto hoje, porque eu tenho medo, se amanhã eu partir,
pode ser que eu não esteja com Deus e eu vou para as trevas externas. Ora, tudo isso pode ser algo que te ajude a caminhar em direção a Deus, mas está longe de ser o propósito de Deus para a sua vida. E o que faz esses dois discípulos? Eles dizem assim: Senhor, nós corremos um monte de riscos e a gente não quer correr riscos. Nós deixamos a nossa família aí nas cidades vizinhas, a gente está seguindo o Senhor no caminho de Jericó para Jerusalém, nós deixamos nossa carreira profissional, nós tivemos que abrir mão de uns confortos pessoais e a gente não quer correr mais riscos. Já que a gente correu esse risco agora, nós precisamos ter uma compensação, Jesus. E essa compensação coloca a gente de um lado e do outro na hora que o Senhor assumir o seu poder em glória. Esse pedido dos discípulos para Jesus, eles evocam algumas coisas que estão distorcidas não só na visão dos discípulos, mas a nossa. A nossa visão distorcida é como a distorção da visão de Bartimeu. Nós precisamos ser curados por Deus para enxergar os verdadeiros alvos de vida. Mas também nós precisamos ser curados dessa visão de vida desses dois discípulos. E o que está patente na visão de vida desses dois discípulos é algo que está muito presente em cada ser humano como eu e você. Qual é o problema? O problema é que nós vivemos uma grande insegurança. O nosso problema central é esse. Eu vou dar alguns exemplos para você perceber como o nosso problema como ser humano é a nossa insegurança. Por que você, por exemplo, estuda muito e quer um bom emprego? Você vai chegar à conclusão que porque você quer ter segurança. Você vai chegar a essa conclusão, né? A outra coisa, por que é que você é dotado de sentimentos e você quer casar com uma boa mulher ou casar com um bom homem? Por segurança. Por segurança. Por que é que você tenta ter uma profissão, guardar dinheiro, fazer uma poupança, ou criar alguns bens, ou alguns ativos? Por que gente? Para ter segurança. Por que é que a gente se submete a algumas coisas, por exemplo, em termos de alimentos, de atividade física? Você quer ter segurança de saúde. Ou seja, no íntimo, o nosso grande problema é ter segurança. Mas quando nós estamos falando de segurança, a gente está falando de mais duas coisas que vêm junto. Nós queremos, junto com a segurança, reconhecimento. Percebe-se, grande parte das nossas energias não tem a ver em ser reconhecidos. Olha o que está acontecendo com a pergunta de Tiago e João. Senhor, nós corremos riscos e agora a gente quer ser reconhecido. A gente quer ter segurança. O problema central que nos habita nós queremos ser reconhecidos. Se você olha para o mundo masculino, por exemplo, um homem quer se tornar um homem bem-sucedido, para quê, gente? Para ser reconhecido. É muito curioso quando a gente vê o nosso mundo cheio de problemas de corrupção e de poder, nos centros de poder, e a gente fala assim, como é que esse homem que já é muito rico quer ir para a política? Eu sei que todo brasileiro hoje fala assim, pastor, deve ser para roubar. É possível que grande parte deles tenha esse pensamento, mas é mais do que isso. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ter reconhecimento. Não basta ter o dinheiro e o poder se você não é reconhecido por isso. Por que as pessoas se sujeitam a ficar numa gaiola como é o Big Brother Brasil? Expondo as coisas mais ridículas humanas, as coisas mais mesquinhas. Você pode falar assim, é dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim. É os 15 minutos de fama, reconhecimento. Eu quero mostrar que eu sou diferente de todo mundo, que eu sou exclusivo. Esse é um problema que nos habita. Queremos ser reconhecidos. E junto com esse reconhecimento e a insegurança,
vem a nossa busca por fugir do sofrimento. Percebe que quase tudo que você fez essa semana foi tentando fugir do sofrimento. Vou dar alguns exemplos para você. Você acorda de manhã e você passou, 8 horas sem comer. Você acorda com muita fome. Fome faz você sofrer ou não faz? E para você fugir do sofrimento, o que você faz? Claro. Aí você quer ser reconhecido. Fugir do sofrimento. Aí você vai para o trabalho. Lá no trabalho você acha importante que as pessoas elogiem o que você está fazendo? Porque se as pessoas não elogiarem o que você está fazendo, você está sofrendo. Para fugir do sofrimento, o que você precisa? De um bom elogio. Aí você volta para sua casa. Você volta à sua casa morto de cansado e você está sofrendo. Que você está cansado e com sono. O que você faz para fugir do sofrimento? Dorme. A nossa vida é um ciclo em busca de fugir do sofrimento. E os discípulos de Jesus estão olhando para essas coisas e falando: Senhor, o Senhor tem que resolver esse nosso problema. Esse nosso problema de segurança, de reconhecimento, e a gente quer fugir do sofrimento. Quando Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês não entenderam o que é a vida. Se vocês entrarem nesse círculo, vocês vão ser uma espécie de hamster que fica correndo o tempo todo numa rodinha. E toda vez que você tem alguma coisa que te tira de um sofrimento, você quer mais. Toda hora que você quer uma coisa que tem reconhecimento, você quer mais. Por exemplo, quem vive correndo atrás de reconhecimento o tempo inteiro, sempre está precisando de um reconhecimento novo. É ou não é, gente? Experimenta estar perto de alguém que depende muito de elogio. Se você não elogiar a pessoa nos próximos 10 minutos, o que vai acontecer? É uma dependência. É uma dependência que vira isso. Jesus falou: esse tipo de vida vai viciar você e vai tornar você sempre uma pessoa insatisfeita. Sempre uma pessoa que não está bem. Sempre que depende do outro. Jesus fala: não é esse tipo de vida. E aí os discípulos querem saber: Jesus, então qual é o tipo de vida que a gente tem que viver? Jesus usa 2 exemplos. Você tem que beber o cálice que eu vou beber, e vocês têm que passar pelo batismo que eu vou passar. Cálice na linguagem de Jesus é: eu vou beber esse cálice e derramar a minha vida pelos outros. E batismo na linguagem de Jesus é: eu vou passar pela morte para poder ter acesso ao outro lado da vida, que é a ressurreição. Os discípulos não entendem. Eles falam: Jesus, a gente topa, a gente quer beber esse cálice aí e a gente quer passar por esse batismo. Aí Jesus fala: não, mesmo que vocês não topassem, vocês vão passar por isso. E Jesus estava falando de uma profecia, porque Tiago, por amar e andar com Jesus, foi morto por Herodes logo em seguida. E João, que também tinha pedido para ficar ao lado de Jesus, foi parar num lugar absolutamente isolado, numa ilha chamada Patmos. Era disso que Jesus estava falando para eles. Mas aí eles começam a andar com Jesus, ir adiante com Jesus, e ele começa a ver que a vida de Jesus, ela era direcionada para outro sentido. Então Jesus olha para eles e estão dizendo assim: olha, vocês estão me seguindo porque vocês querem ser reconhecidos. Vocês serão reconhecidos, mas a vida de vocês não pode ser conduzida por isso. Senão vai ser uma água do mar que você vai beber e sempre está com sede. Vocês estão querendo segurança, e isso é legítimo, mas a vida de vocês não pode ser baseada só em segurança. Porque se for, você vai viver uma vida com medo do mundo o tempo inteiro. A vida de vocês não pode ser uma constante fuga do sofrimento. Porque quem procura fugir do próprio sofrimento, fica escravo dos seus 5 sentidos. Escravo de comer, escravo de beber, escravo de bons cheiros, escravo de boas palavras, escravo dos sentidos. Jesus vai dizer: esse tipo de vida vai tornar você um dependente, como um dependente químico. Então Jesus propõe um outro modelo. Ele diz assim: o mundo funciona assim, mas dentre vocês, os meus discípulos, não será assim. E qual é o remédio que Jesus dá para esse tipo de vida?
No mundo, os governantes governam e dominam as pessoas, e elas acabam se acostumando com esse tipo de vida. Vocês não. Vocês, quem quiser ser o maior, quem quiser ser reconhecido, quem quiser segurança o tempo inteiro, quem quiser fugir do sofrimento inteiro, deve ser o quê? Se tornar o menor. E o que é se tornar menor? É inverter esse círculo. É, ao invés de buscar segurança, é usar a própria vida para tornar a vida de alguém mais segura. Entendeu a mudança? É que o pessoal da Páscoa para Todos estava fazendo. Alguns deles eventualmente podem até ter corrido riscos, mas tornou a vida de alguém mais segura. O ciclo é o contrário. Não é procurar segurança para si, é oferecer segurança para o outro. Jesus vai dizer, o remédio para esse problema da vida não é você buscar o seu próprio prazer o tempo inteiro, senão você vai ficar viciado nisso. Sempre você vai querer mais. O verdadeiro caminho de vida é você gerar alguma alegria e prazer para o outro. É o serviço ao outro. Jesus vai dizer, se você continuar buscando ser reconhecido como profissional, como esposa, como filho, como cristão, como líder o tempo todo, você vai ficar viciado nisso. O outro caminho ao contrário é o contrário de fato disso. Reconheça alguma coisa boa que alguém faz. Elogie alguém. Ajude alguém. Direcione a sua energia não para dentro de você, mas para o outro que está ao seu lado, ao seu próximo. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Esse é o caminho que Jesus estava ensinando os discípulos saindo de Jericó para Jerusalém. Eu não sei, nós já temos algumas coisas aqui, né? Conhecer a vida de Jesus, sua história, seus ensinos. Pode passar adiante, que nós já estamos um pouco à frente. O pedido de Tiago e João e a lógica do viver sem riscos. Eles querem viver sem riscos. Mas viver sem riscos é se tornar viciado em si mesmo, portanto adoecido. Eu aproveito essa informação para lembrar uma informação que saiu na imprensa essa semana, num lugar como o Japão. Talvez o Japão hoje, junto com a Suécia, sejam dois países que mais mostram o risco de uma vida que busca só o conforto. A gente está acostumado a ver morte na África, nos países da América Latina, no nosso Brasil. Mas quando a gente pensa em Japão, a gente pensa o quê, gente? Lugar que está tudo certo, que está tudo em segurança, lugar que tem tecnologia para todo mundo, lugar que quase não tem os problemas mais comuns dos seres humanos. Mas deixa eu dar a estatística que saiu agora recentemente sobre o Japão. De 98, do ano de 1998, até 2012, que foram as estatísticas liberadas, 30 mil pessoas por ano morrem por suicídio. 30 mil pessoas todos os anos morrem por suicídio. Porque não encontram sentido para a vida. Tem o celular da última geração, tem a tecnologia da última geração, são muito bem educados, mas aí eles olham e falam assim, e aí? Cadê os afetos? Cadê os relacionamentos? Cadê o sentido da vida? Porque a vida se tornou um hamster. O que faz um japonês hoje? Ele vive estudando o tempo inteiro até os 22 anos. Para quê? Para entrar numa das 50 universidades do Japão. Se não entra, a vida acabou. Por quê? Porque ninguém casa com ele ou com ela. No Japão hoje, se uma pessoa não tiver 10 mil dólares de renda, ela não consegue nem casamento. Porque um aluguel custa 2.500 dólares. Então não entrar numa universidade é ter o fim da vida. Porque sem a universidade eu não tenho um emprego bom, eu não tenho reconhecimento, eu não tenho segurança e eu vou experimentar sofrimento. Não é esse caminho de vida? A gente olha para o nosso Brasil que tem 65 mil mortes violentas por ano e fala assim, o Japão não deve ter problema, mas eles têm 30 mil só de suicídio. Só de suicídio.
O que Jesus está dizendo é, quando a sua vida é direcionada para dentro de você, corre o perigo de você conquistar o que você quer, e quando você chegar lá, você vai falar, isso não faz sentido. Não é isso que está acontecendo com muita gente? Eu cheguei lá. Eu, como pastor, tenho conversado com algumas pessoas fora da igreja, de outras igrejas, ou gente que não é evangelho, e falando assim, pastor, eu cheguei lá. Tudo que eu estava projetado para fazer aconteceu, mas eu continuo com o senso de que falta algo, e falta. Não só falta algo, como falta o principal. Eu caminho para a conclusão dessa mensagem de hoje com uma mensagem de esperança. Jesus veio para dizer a você que entre vocês que são os discípulos de Jesus, a vida não vai funcionar assim, porque a lógica do reino de Deus é a outra lógica. A lógica do reino de Deus não é você se realizar. A lógica do reino de Deus é você direcionar a sua vida para abençoar os outros. E à medida que você abençoa os outros, você vai tendo sentido e alegria de existir. Eu termino com um exemplo que aconteceu no nosso Brasil a semana passada. Olha o que aconteceu no Brasil a semana passada, especialmente no Rio de Janeiro. A semana passada começou com chuvas torrenciais no Rio de Janeiro. Destruiu vias públicas, casas inundadas, a cidade destruída praticamente. Mas olha que interessante. Durante a semana, o poder público foi tentando se achar, mas muitos voluntários começaram a trabalhar no Rio de Janeiro. Gente que às vezes nem foi para o trabalho para ajudar a tirar a água da casa dos outros. Gente com água na cintura, ou como aquele exemplo que vocês viram na mídia, um morador de rua, um catador de alguma coisa, tinha uma senhora tentando passar, ele vai e coloca na frente alguma coisa para ela pôr o pé, até que ela chega lá do outro lado. Aí a gente fica falando assim, o mundo está cheio de coisa ruim, mas tem hora que parece que Deus planta uma coisa para falar assim, a vida tem sentido, a vida é bonita, a vida vale a pena. E esse homem faz isso porque é um desses voluntários que estão acontecendo. Eu até soube agora recentemente que a internet fez uma vaquinha, descobriram que ele não tinha casa, e ele precisava de 48 mil para dar entrada numa casinha simples. Sexta-feira o valor já estava em 110 mil reais. Olha que coisa. Quando você entrega a sua vida para servir o outro, com uma graça de Deus inunda a sua vida. Agora, pergunta para você, se esse cara falasse assim, ó, eu sou um lascado da vida, eu sou um perdido da vida, eu não tenho casa, não tenho nada, ninguém me ama, eu vou tirar a minha vida. Ele está pensando nele, percebe? Mas ele começou, olhou alguém, uma senhora que não podia passar, falou, não, vou colocar minha vida para o outro. Aí ele faz isso, aí o mundo desperta para a vida dele, para abençoar ele. Amém, gente? Mas não é história só desse homem. Outra história me chamou a atenção, que era uma dessas pessoas que estavam trabalhando na segunda, terça, quarta, quinta para ajudar as pessoas. Aí na sexta-feira, no mesmo Rio de Janeiro, aconteceu outro problema. Qual foi, gente? Os prédios que desabaram numa região, numa das comunidades carentes. Esses prédios desabaram e morreram 10 pessoas. Uma dessas pessoas era um homem chamado Cláudio. Quem era o Cláudio? Cláudio era um retirante nordestino que saiu da Paraíba e veio morar no Rio de Janeiro quando criança. E quando criança, ele foi para uma das escolinhas de futebol e se tornou um jogador profissional. O Cláudio chegou a ganhar dinheiro, chegou a jogar na Europa, mas ele percebeu que a vida dele estava centrada só nele, em conseguir colocar o nome dele na história, conseguir muito dinheiro, portanto segurança, reconhecimento e fugir do sofrimento. Mas um dia ele levanta e fala, não, isso aqui não me realiza, já aconteceu um monte de coisa, mas eu não estou feliz. O que eu vou fazer? Eu volto para minha terra, volto para o Rio de Janeiro. E ele começa a direcionar a vida, isso dá para ser um pastor.
O Cláudio se torna pastor, tem uma filhinha pequena. Essa filhinha dele é que ajuda ele a entender o ministério dele e ser uma vida voltada para os outros. A filha se chama Clara. E aí a gente tem a informação que 10 pessoas morreram. E sabe onde estava o Cláudio na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira? O Cláudio estava tirando a água da casa das pessoas pobres na sua região, que ainda estava com água dentro de casa. Sabe que horas ele chegou na casa dele na sexta-feira? 3h30 da manhã. Às 5 horas, o prédio desabou sobre todos eles. E eu fiquei pensando na vida desse pastor chamado Cláudio, porque o Cláudio morreu como ele viveu. E o segredo da vida no Evangelho é esse: é você morrer como você vive. Ele morreu servindo, porque ele viveu servindo. E o curioso é que eu fui pesquisar a vida dele, ele não era só pastor. Ele fazia parte da liderança da Associação dos Moradores que não tinham teto e que estavam lutando contra a milícia no Rio de Janeiro para ter dignidade de vida. E eu fiquei pensando como é que o Cláudio representou uma vida que não se limita a buscar a si mesmo, mas às vezes deixa os confortos pessoais e direciona a sua vida para servir. E quando mostraram a situação como ele morreu, sabe como foi, gente? A hora que 3h30 da manhã, 4, tem uns estalos que vai cair o prédio. Ele sente que alguma coisa está errada, ele protege a sua filhinha Clara, abraça ela. Quando o prédio vem abaixo, ele é totalmente tomado pelo peso de algumas colunas, mas depois quando os bombeiros chegam, ele ainda está com vida, ele falece depois, mas quando ele está debaixo daqueles pesos, ele está protegendo a sua filha Clara, que está viva até agora. É alguém que até no último minuto da vida, direcionou a vida para servir. Ele morreu como viveu. Morreu servindo, porque viveu servindo. É alguém que passou pela vida e vai ser lembrado sempre. É alguém que não buscou só os desejos pessoais, mas entendeu a mensagem de Jesus. Aquele que passou pela vida e fala assim: você só vai encontrar sentido e felicidade a hora que você parar de reclamar da vida e começar a ajudar pessoas que sofrem muito mais que você. Quer ver como você muda a sua percepção de vida, como a Cida nos disse hoje? Começa a visitar alguém que está precisando. Aí você vai ver como você mora bem. Começa a visitar alguém que está sofrendo de uma doença terminal. E você vai ver como você reclama muito. Começa a ajudar um casal que está em crise matrimonial. E você vai perceber como talvez Deus tenha tido tanta graça e misericórdia na tua própria família e casamento. Porque a gente encontra sentido não quando a gente direciona as coisas para dentro de nós, mas quando ao contrário, a gente vê a graça de Deus que está acontecendo para fora de nós. E aí a gente tem alegria no coração. Quando você pode ajudar principalmente pessoas que não podem ajudar você. Aí você vai preparar a sua vida para ser uma vida como a de Jesus, que entrou em Jerusalém e todo mundo dizendo: Jesus, o senhor vai para o templo? Ele falou: não. O senhor vai para onde? Para governar Roma e liberar Israel? Também não. Para onde você vai? Eu vou para o lugar que eu direcionei toda a minha vida para ir, para dar a vida por pessoas que não têm vida, a cruz. Você pode direcionar a sua vida para todas essas coisas e continuar não achando sentido, mas você pode direcionar a sua vida para a cruz. E cruz significa deixar de se preocupar apenas e exclusivamente com você mesmo e direcionar a sua vida para ser como Jesus, aquele que andou fazendo bem, libertando, curando, abençoando todas as pessoas ao seu redor. Talvez você olhe para mim e eu termino aqui essa mensagem para a gente cear. Mas pastor Manu, eu não sou um pastor.
mas você é um professor que pode ensinar esse caminho de vida. Eu não sou um profissional da religião, mas Deus deu alguma coisa para você. Deus deu um dom de aconselhamento. Deus deu a você algum recurso. Deus deu a você algum tempo. E essas são as ferramentas de Deus, para que quando Ele chegar para você, Ele encontre você fazendo bem. Engraçado que o pastor Marcos não é da geração do arrebatamento. A gente fala assim, puxa, o pastor Marcos não viu Jesus voltar. Não engano nós. Jesus voltou para ele às sexta-feira, 5 horas da manhã. E encontrou ele fazendo aquilo que Jesus amava que ele fizesse, entregando a sua vida pelas outras pessoas. Isso é ser cristão. Isso é o evangelho, está na vida. Isso transforma a perspectiva. Se acordar na segunda-feira com esperança, porque Jesus ressuscitou, tudo faz sentido. Isso é colocar Cristo em tudo que a gente faz. Isso é a gente viver essa vida que dá significado. É servir em amor. Porque quando a gente serve em amor, esse amor fica gerando de dentro de nós uma alegria que ninguém pode roubar de você. Amém, gente? Se você puder, levanta as suas mãos, a sua mão direita, e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, me livra de mim mesmo. Me livra dessa busca nefasta por reconhecimento o tempo todo, por segurança o tempo todo, e por fugir do sofrimento o tempo todo. Pessoas que vivem assim se tornam dependentes emocional e espiritualmente, infelizes, incompletas, sempre ansiosas. Mas me ajuda a direcionar a minha vida para servir, porque servindo eu vou descobrir alegria, propósito e principalmente que muitas outras pessoas sofrem muito mais do que eu, e que na minha vida tem graça, tem bondade, tem coisas boas que eu devo agradecer a Deus. Me ajuda a viver uma vida que caminha para Jerusalém e para a cruz, porque é na cruz que a vida ganha sentido, porque a vida não termina na cruz, porque no domingo tem ressurreição. E ressurreição significa uma nova vida, olhando para novos valores, aqui e agora, até quando o Rei voltar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.